Blessed listeners, welcome to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo, and I am very blessed to host you in this program for the Portuguese-speaking nations. You are very, very welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Louvado seja Deus! Abençoados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Vocês estão sintonizados no único canal de comunicação entre o céu e a terra, entre Deus Pai e a Igreja de Cristo e a humanidade. Aleluia! Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, que tempos tremendos, que tempos gloriosos e que tempos perigosos. Um tempo em que a humanidade e a igreja que está andando na terra nesses dias conhecerá de uma forma totalmente real, de uma forma totalmente nova, toda a bondade e toda a severidade do Senhor Deus, Jeová Yahweh, o Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Criador de todas as almas dos homens, aquele único Deus vivo e verdadeiro, porque os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Aleluia! Amados irmãos, nós oramos que o Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, esteja abençoando a todos com espírito de sabedoria e entendimento, em revelação, nos tempos em que nós estamos vivendo agora e no seu propósito eterno para a sua igreja, para o seu povo. Amados irmãos, nesta semana que passou, no dia 22 de novembro do ano de 2018, mais uma vez o Senhor Jeová Yahweh desvenda, Ele revela diante das nações da terra os seus dois principais, as suas duas testemunhas de Apocalipse 11, que atuarão na dispensação depois que a igreja for levada. E neste dia 22 de novembro do ano de 2018, os tremendos profetas do Senhor vieram ao ar e anunciaram para as nações da terra que o Senhor Deus Jeová Yahweh comandou e eles decretaram uma outra praga que está vindo sobre a terra. Ó amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, todos aqueles a quem tem sido dada a graça e a misericórdia de estarem acordados nestes dias, que todos estejam entendendo que o Senhor está revelando para a Igreja de Cristo neste momento os mensageiros que foram enviados para preparar o caminho do Senhor. E o Senhor está revelando os sinais e as marcas destes dois
tremendos e temíveis profetas que são muito claras. O Senhor está revelando aquele que tem poder e autoridade para fechar o céu, segundo a sua palavra, e para abrir o céu, segundo a sua palavra. Aquele que tem poder e autoridade para combater, para passar a fio da espada os falsos profetas, os falsos apóstolos, o falso evangelho da prosperidade, enfim, para passar a fio da espada tudo que desviou a Igreja de Cristo para outro caminho, para adorar a outro Deus. Elias está na terra. O altar do Senhor Deus Jeová, do Santo de Israel, está sendo restaurado. O grande e temível nome de Jeová Yahweh está sendo restaurado. A igreja está sendo novamente conduzida a adorar o verdadeiro Deus de Israel e já pode dizer neste tempo, àqueles que estão seguindo a instrução, verdadeiramente somente Adonai é Deus. Verdadeiramente somente Jeová Yahweh é Deus. Aleluia! E amados irmãos, da mesma forma, tem sido revelado diante de todos os olhos aquele tremendo profeta do Senhor, que foi usado pelo Senhor Deus Jeová com autoridade e poder para enfrentar Faraó e os deuses do Egito, para ferir a terra do Egito, para ferir os ídolos, os falsos deuses do Egito e para ferir aquela nação tão poderosa com pragas, 10 pragas. Moisés está na terra. No livro do Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 3, ele diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes 2 profetas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas vezes quantas quiserem. Aleluia! Amados irmãos, a identidade destes 2 temíveis profetas de Jeová Yahweh, que estão registrados nas Escrituras Sagradas, são inconfundíveis. Moisés, o homem de Deus, o amigo de Deus, e Elias, o temível, o mais feroz profeta de Jeová Yahweh. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, acaso conhecemos estas marcas? Acaso reconhecemos estas marcas em um profeta que está andando na terra nestes dias? Porque novamente o Senhor Deus deixou registrado nas Escrituras que Ele enviaria novamente Elias, o grande e temível profeta, e Moisés, o homem de Deus. Porém, a igreja que está adormecida na apostasia não entendeu
que estes 2 temíveis profetas seriam enviados antes do grande e terrível dia do Senhor, com a missão mais importante para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e para o céu e para a humanidade. Eles foram enviados para preparar o caminho do Senhor, para libertar a igreja aprisionada na apostasia mortal dos últimos tempos, que seriam tempos de Noé, para preparar um povo para o Senhor, para abrir e fechar o céu conforme a sua palavra, para abençoar, salvar o justo e para julgar e fazer tremer as nações iníquas. Amados irmãos, despertai do sono. Vamos despertar, porque o tempo acabou. E aqueles temíveis profetas que vão atuar com todo o poder e autoridade depois do arrebatamento da igreja foram enviados no grande amor do Senhor nosso Deus para preparar uma igreja que, se porventura a trombeta soasse, ninguém subiria. Então, amados irmãos, o Senhor Deus está desvendando diante das nações da terra os seus 2 mais temíveis profetas, manifestando claramente, expondo diante de todas as nações da terra as suas marcas através dos tremendos sinais que eles têm executado por ordem de Jeová Yahweh. E entendamos, amados, que o Senhor está usando os seus 2 mais temíveis profetas não para destruir ainda, não para destruição, mas para chamar ao arrependimento, para despertar as nações, para chacoalhar as nações, para que possam entender que o tempo acabou, o Messias está vindo, é hora de deixar tudo para trás, é hora de tomar o caminho de casa. Fogo, furacão, terremotos, tsunamis, fomes. O Senhor está abalando a terra e dizendo: despertem do sono, o tempo acabou. Preparai o caminho, porque o Messias está vindo. Esta é a mensagem de todos os abalos que o Senhor está fazendo através dos seus 2 tremendos profetas. E neste dia 20 de novembro do ano de 2018, mais uma vez o Senhor revela os 2 principais, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 que atuarão na dispensação depois que a igreja for levada embora. No dia 20 de novembro do ano de 2018, os tremendos profetas do Senhor vieram ao ar e anunciaram para as nações da terra que o Senhor Deus Jeová comandou que eles decretassem uma horrenda praga sobre a terra. Amados irmãos, aos poucos o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento para as Escrituras. E todos os que quiserem ver, verão. Verão os sinais e as marcas que estão ficando cada vez mais evidentes. Aleluia! Estes 2 tremendos generais de Deus já entraram em cena para preparar o caminho do Senhor, para preparar a igreja de Cristo, para entrar na eternidade, e já estão sacudindo a terra como um preâmbulo para a dispensação da grande tribulação, onde eles atuarão com toda a plenitude do poder e da autoridade do próprio Senhor Deus Jeová para sacudir e ferir a terra
e para salvar a nação de Israel e para preparar o caminho do Messias que virá para estabelecer o seu reino milenar. Aleluia! Amados irmãos, ouçam então uma parte desta tremenda profecia do dia 20 de novembro do ano de 2018. This past night, Então, nesta noite passada, God the Father, Jehovah Elohim, Deus Pai, Jeová Elohim, visited with me in a very, very mighty way me visitou de uma forma muito, muito poderosa to speak with me about the glorious coming of the Messiah para falar comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias and the events that will take hold of this hour e os eventos que vão acontecer nesta hora, that will realize and materialize at this hour que vão realizar e materializar nesta hora, in the zero countdown to the coming of the Messiah, na contagem regressiva para a vinda do Messias, and also the events that will take place having implications e também os eventos que vão acontecer e que terão implicações towards the dispensation after the church is taken away. em direção à dispensação depois que a igreja tiver sido levada embora. And so this past night, Então, nesta noite passada, the Lord Jehovah showed me o Senhor Jeová me mostrou his two tremendous prophets. os seus dois tremendos profetas. And it's amazing because you can see that one E é surpreendente porque você pode ver que um is slightly taller than the other. é um pouco mais alto do que o outro. I can see their garments. Eu posso ver as vestes, as roupas deles. They're wearing the same garment, Eles usam a mesma roupa, but one where the jacket end is elevated so you can see the difference in height. então a jaqueta de um deles é um pouco mais curta, e dando para ver a diferença de altura, de estatura Between the two. entre os dois. And then one of the two stepped forward E então um dos dois dá um passo à frente, as the Lord commanded him. quando o Senhor o comandou. And the Lord commanded one of the two of his tremendous principles and prophets E o Senhor comandou que um dos seus tremendos principais e profetas, that are now navigating the church towards the coming of the Messiah, que agora está navegando a igreja em direção à vinda do Messias, and he commanded one of them to strike the earth e ele comandou um deles que ferisse a terra with a plague. com uma praga. And we all know who that one is. E todos nós sabemos quem é este. And so he struck the earth Então ele feriu, ele golpeou a terra with a plague, com uma praga, even as God the Father had commanded him exatamente como Deus Pai havia comandado a ele this past night. nesta noite passada. And so, when one of the two that was in the foreground stepped forward, surpassed the other, Então, quando um dos dois deu um passo à frente e se separou do outro, and was commanded by the Lord God, e foi comandado pelo Senhor Deus, the Lord Jehovah Yahweh, o Senhor Jeová Yahweh, Jehovah Elion, Jeová Elion, to strike the earth with a plague, para ferir a terra com uma praga. he struck the earth with a plague as the other one stood by, Ele feriu a terra com uma praga, enquanto que o outro ficou esperando, watching. assistindo. And then immediately I saw a tremendous plague hit the earth, Então, imediatamente, eu vi uma tremenda praga atingir a terra,
I right now see, Então, agora eu vejo. I am seeing people that are light-skinned, Eu vejo pessoas de pele clara. and then as the mightiest prophet of the Lord strikes the earth with a plague, E então, quando o poderoso profeta do Senhor feriu a terra com uma praga, as commanded by Jehovah Yahweh, como foi comandado por Jeová Yahweh, I see the children, eu vejo as crianças. I see the children fall down to the ground Eu vejo as crianças caírem no chão and begin to fall sick, e começarem a ficar doentes, very, very ill and sick. muito, muito enfermos e doentes. And I see that they become very sick and then become very, very thin. Eu vejo que elas ficam muito, muito doentes e então elas ficam muito, muito magras. It's thin and it's dramatic because I am seeing them in my eyes now. E esta magreza é muito dramática, porque eu as vejo com os meus olhos agora. From a large size, they shrink like this. So De um tamanho grande, elas encolhem assim. they become very thin. Elas se tornam muito magras, They emaciate. elas definham. And then they begin to vomit. E então elas começam a vomitar. They begin to vomit. Elas começam a vomitar. And then as I rush there, I see that they die. E então, quando eu corro lá, eu vejo que elas morrem. This past night, Nesta noite passada, the Lord Jehovah, the Lord God spoke with his two mightiest principles of Revelation, the book of Revelation. o Senhor Jeová falou com os seus poderosos principais do livro do Apocalipse, The ones he has sent to the earth at this time, aqueles que ele enviou à terra neste tempo, to navigate the church into safe exit, para navegar, para conduzir a igreja até uma saída segura, into the safety of heaven. para dentro da segurança do céu. Today is November 20th, the year 2018. Hoje é 20 de novembro do ano de 2018. And I see the plague begins from a nation where people are fair-skinned. Eu vejo que a praga começa em uma nação de pessoas de pele branca. So, beloved people, Então, povo amado, the Lord has commanded his two prophets to strike the earth with a plague. o Senhor comandou os seus 2 profetas para ferirem a terra com um flagelo, uma praga. There is a plague coming to the earth. Há um flagelo, uma praga vindo à terra. A serious plague is coming to the earth, blessed people. Uma enfermidade, uma praga muito séria está vindo à terra, povo abençoado. And this is a very shocking time because these signs E este é um tempo muito chocante, porque neste tempo speak very much about the dispensation, the coming of the Messiah, este tempo fala muito a respeito da dispensação da vinda do Messias. and then the dispensation beyond the coming of the Messiah. E então da dispensação além, depois da vinda do Messias. I will begin by reading the book of Revelation, chapter 11, verses 1 to 6. Eu vou começar lendo o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 6, Where he says, onde ele diz: I was given a measuring stick, me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir. again, I was given a measuring rod, Novamente, me foi dado uma vara de medir and told, go and measure the temple of God, e me foi dito:
vá e meça o templo de Deus and the altar e o altar, with its worshippers in there. So measure the worshippers there too. e com os adoradores lá, que lá estiverem, meça os adoradores também. Verse 3 says, No versículo 2 ele diz: but exclude the outer court mas deixa fora o átrio exterior. Revelation 11, I'm reading verse 2 now. Apocalipse 11, eu estou lendo o versículo 2 agora. But exclude the outer court. Mas exclua o pátio exterior. Do not measure it because it has been given to the Gentiles. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. They will trample on the holy city for 42 months. E eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Verse 3 says, O versículo 3 ele diz: and I will appoint my two witnesses e darei poder às minhas duas testemunhas, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. They are the two olive trees Estas são as duas oliveiras and the two golden lampstands. e os dois candelabros They stand before the Lord of all the earth. que permanecem diante do Senhor de toda a terra. Verse 5 it says, if anyone tries to harm them, Versículo 5 ele diz: se alguém tentar fazer-lhes mal, fire comes from their mouth fogo sairá da sua boca and devours their enemies. e devorará os seus inimigos. This is how everyone who wants to harm them É assim que qualquer um que tentar fazer-lhes mal must die. Must. And I tem que morrer, tem que morrer. repeat, must. E eu digo, tem que morrer, Must die. tem que morrer. Verse 6 it says, No versículo 6 ele diz: they have power to shut up the heavens eles têm poder para fechar o céu, so that it will not rain during the time they are prophesying, para que não chova nos dias em que eles estiverem profetizando. and they also have power to turn the water into blood E eles também têm poder para transformar as águas em sangue and power to strike the earth e poder para ferir a terra with every kind of plague as often as they want. com toda sorte de pragas, tantas vezes quantas quiserem. As often as they desire, as they want. Tantas vezes quantas desejarem, quantas eles quiserem. Beloved people, you are very much aware Povo amado, vocês estão muito cientes that in this Revelation chapter 11, que neste livro do Apocalipse, no capítulo 11, verses 1 to 6, no versículos de 1 a 6, I have read in relation to the conversation the Lord has just spoken with his two prophets about. está relacionado com esta conversa que o Senhor teve com os seus dois profetas. With this command that he has commanded them to strike the earth with plague, Com este comando que ele comandou-os para ferir a terra com uma praga. and I see plague hit the babies, hit the children very mightily. E eu vejo uma praga atingindo os bebês, atingindo as crianças muito fortemente. Very badly, very severely and very dreadfully. Muito terrivelmente, muito severamente e muito temivelmente, horrorosamente. In
this reading of this Revelation chapter 11 verses 1 to 6, Nesta leitura de Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 6, you can see very clearly that this portends você pode ver muito claramente que este portento, this projects the time, que isto está projetando o tempo, it points towards the time after the church is taken away. ele está apontando para o tempo depois que a igreja tiver sido levada embora. This Revelation 11, 1 to 6 I have read in relation to this conversation. Esta escritura de Apocalipse 11, versículos de 1 a 6, que eu li com relação a esta conversa, Of the Lord God, Jehovah Yahweh, do Senhor Deus Jeová Yahweh, Jehovah El Gibor, the mighty God, Jeová El Gibor, o Deus poderoso, Jehovah Eloheinu, the Lord our God, Jeová Eloheinu, o Senhor nosso Deus, Jehovah Shammah, Jeová Shammah, Jehovah Mekadishken, Jeová Mekadishken, Jehovah Elohim, Jeová Elohim, Hoseinu, Hosseinu, Adonai. Adonai. This conversation that I've related to Revelation chapter 11, 1 to 6, Esta conversa que eu relacionei com Apocalipse 11, versículos de 1 a 6, the angle, the dimension that Revelation 11, 1 to 6 brings into this, o ângulo e a dimensão que Apocalipse 11, de 1 a 6, this conversation traz a esta conversa, is that this Revelation 11, 1 to 6 que este Apocalipse 11, versículos de 1 a 6, speaks about fala a respeito after the church has been raptured into the safety of heaven. do tempo depois que a igreja tiver sido arrebatada para dentro da segurança do céu. However, Entretanto, why then is the Lord now speaking to you? por que então agora o Senhor está falando com vocês? The church now on the earth, A igreja agora na terra, this generation, esta geração, about the plague, a respeito da praga, the striking of the earth with a plague. Why? de ferir a terra com uma praga. Por quê? Why is he sending me to strike the earth with a plague? Por que é que ele está me enviando para ferir a terra com uma praga? Then you understand Então você vai entender that the Lord is in the process of identifying que o Senhor está no processo de identificar his true witnesses of Revelation 11. as suas duas testemunhas de Apocalipse 11. He is making it very clear their identity, Ele está deixando muito claro a identidade deles. that is where their identity is embedded. É lá onde a identidade deles está inserida. Apocalipse 11. The authority and the power they wield. A autoridade e o poder que eles possuirão, They behold. que eles possuem. And the Lord is using this moment before the church is taken away E o Senhor está usando este momento antes da igreja ser levada embora, to be able to make it very clear to all the inhabitants of the earth that para deixar muito claro para todos os habitantes da terra these are their identities, que esta é a identidade deles. these are their capacities, this is their authority, Esta é a capacidade deles, esta é a autoridade deles, this is the power they must behold, este é o poder que eles têm que possuir. and in so doing, then even the church E ao fazer isto, até mesmo a igreja is then aware that time is over,
está bem ciente de que o tempo acabou. Because the Lord is now preparing for the dispensation beyond the rapture of the church. Porque o Senhor agora está preparando para a dispensação depois do arrebatamento da igreja. When you look at the book of Revelation, chapter 15, Quando você olha no livro do Apocalipse, capítulo 15, verse 3, versículo 3. Revelation 15, verse 3, Apocalipse 15, versículo 3. look at what he says here, beloved people. Olhem o que ele diz aqui, povo amado. Revelation 15, verse 3. Apocalipse 15, versículo 3. And he says, E ele diz: if you turn to Revelation 15, verse 3, abram em Apocalipse 15, versículo 3. and sang the song of God's servant Moses, E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, and of the Lamb. e o cântico do Cordeiro. I could read from verse 1. Eu vou ler do versículo 1. Verse 1 it says, No versículo 1 ele diz: I saw in heaven another great and marvelous sign, E vi no céu um outro grande e admirável sinal, 7 angels with the 7 last plagues, 7 anjos com as últimas 7 pragas. last because with them God's wrath is complete. São as últimas porque com estas a ira de Deus está completa. Verse 2 it says, Versículo 2 ele diz: and I saw what looked like a sea of glass glowing with fire, E vi como um mar de vidro misturado com fogo, and standing beside the sea, e de pé no mar, junto ao mar, those who had been victorious over the beast aqueles que tinham sido vitoriosos da besta and his image, e da sua imagem, and over the number of his name, e o número do seu nome. they held harps Eles seguravam harpas given them by God, que lhes foram dadas por Deus, and sang the song of God's servant Moses, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, and of the Lamb. e o cântico do Cordeiro. This is very powerful because at this place now you can see Isto é muito poderoso, porque neste lugar agora vocês podem ver that slowly the Lord is beginning to open up the identity of the two, que lentamente o Senhor está começando a abrir a identidade dos dois, that you have recorded in the meeting, that you see in Nakuru ministering together, que vocês registraram na reunião, que vocês viram em Nakuru ministrando juntos, the two dreadful prophets that are walking here. os dois temíveis profetas que estão andando aqui. He's now linking them Ele agora está conectando-os to the events of Exodus, com os eventos de Êxodo, the events in Egypt, os eventos no Egito, where one of them onde um deles, inherent identity is the capacity and power and the authority em sua identidade ele traz a capacidade, a herança, a autoridade he was given to strike Egypt with plague, que foi dada a ele para ferir o Egito com pragas, as many times as 10. tantas vezes quantas 10. So now you can connect
Então agora vocês podem conectar. So the Lord is doing all this to bring to bear, to bring to fore. Então o Senhor está fazendo tudo isto para trazer à tona, To bring to reality, para trazer a realidade, realization, para a realização, the identity of the two servants that you record every time you go to the meeting, para trazer a identidade destes dois servos que vocês registram toda vez que vocês vão às reuniões. you see the two ministering together. Você vê os dois ministrando juntos. You see they have different height, Você vê que eles têm altura e estatura diferente. different personalities, Eles têm personalidades diferentes. doing different things sometimes. Algumas vezes eles fazem coisas diferentes And sometimes doing same things, e outras vezes eles fazem a mesma coisa. but you could see they're totally different. Mas você pode ver que eles são totalmente diferentes. So now he commands one of them this past night Então agora ele comandou um deles nesta noite passada to strike the earth with disease, para ferir a terra com enfermidade, strike the earth with plague. para ferir a terra com uma praga. And you remember E vocês se lembram that same one is the one that was in Rio de Janeiro que este é aquele mesmo que estava no Rio de Janeiro, in Brazil no Brasil, when he struck Brazil with the Zika virus, quando ele golpeou o Brasil com Zika vírus. and then he went all the way to Sao Paulo, E então ele foi até São Paulo. and he went to one of the largest churches in Brazil and struck in Sao Paulo. E ele foi a uma das maiores igrejas em São Paulo, Brasil, e ele golpeou o Brasil em São Paulo. And struck Brazil with Zika virus, E ele feriu o Brasil com Zika vírus. and he went up the mountain and struck the earth. E ele foi até as montanhas e feriu a terra. Up the mountain in Sao Paulo and struck the earth. Nas montanhas em São Paulo, ele feriu a terra, a nação. He struck the earth with the Zika virus. Ele feriu a nação com Zika vírus. Another plague. Uma outra praga. And you can tell that it is the same one E você pode dizer que é o mesmo that came live on air here, que veio ao vivo, no ar, aqui, live on air on this radio, ao vivo, nesta rádio, and struck the earth with Ebola virus e feriu a terra com o vírus do Ebola, that is still a continuing story ever since that prophet was given. que é uma história contínua desde que ele deu esta profecia And then fulfilled. e então se cumpriu. You can now distinguish the two. Agora você pode distinguir os dois. And I've read for you the book of Revelation 15 E eu li para vocês o livro do Apocalipse 15, from verse 1 to 3. do versículo 1 ao 3. Then you begin to link and begin to understand Então vocês começam a conectar e começam a entender that based on their identity, que baseado na identidade deles, their identity markers, a identidade deles, as marcas, the capacity and the authority and the power a capacidade e a autoridade e o poder and the mandate that is given, e o mandato que lhes é dado, o comando que lhes é dado. you can link him to Exodus to where he struck Egypt. Você pode conectar com Êxodo quando eles feriram o Egito. The book of Revelation chapter 9, beloved people,
O livro do Apocalipse, capítulo 9, povo amado, verses 20 to 21. versículos 20 e 21. Revelation chapter 9 from verse 20 to 21. Apocalipse, capítulo 9, versículos de 20 a 21. Revelation chapter 9 from verse 20 to 21. Look at what it says. Apocalipse 9, versículos de 20 e 21. Olha o que ele diz. It says, the rest of mankind, again, Revelation chapter 9, 20 to 21. Novamente, o livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos de 20 a 21. It says, the rest of mankind, Ele diz: o restante da humanidade who were not killed by this plague, que não morreu por estas pragas, still did not repent of the work of their hands, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. they did not stop worshiping demons Eles não pararam de adorar os demônios and idols of gold, e os ídolos de ouro, silver, bronze, and stone and wood, de ouro, bronze, pedra e madeira, idols that cannot see or hear or walk. ídolos que não podem ver, ou ouvir, ou andar. Nor did they repent of their murders, Também não se arrependeram dos seus assassinatos, their magic arts, das suas feitiçarias, their sexual immorality, da sua imoralidade sexual or their theft and corruption. ou dos seus furtos, dos seus roubos. So you see very well, beloved people, Então vocês veem muito bem, povo amado, in stretching this for you, eu estou abrindo isto para vocês, in expanding it for you, eu estou destrinchando isto para vocês, and you can get it in Revelation 16 verses 2 to 4 also. e você também pode ver em Apocalipse 16, versículos de 2 a 4 também. So you begin to understand that the identity of the two prophets Então você começa a entender que a identidade dos dois profetas involved, even the one now he pulls to the front, implica, mesmo este que agora ele empurrou para a frente and he gives the mandate to strike the earth e deu a ele o comando para ferir a terra with plague. com pragas. Remember, he struck the earth with Ebola, Lembrem-se que ele feriu a terra com ebola, he struck the earth with Zika virus, ele feriu a terra com Zika vírus and he recently struck the earth e recentemente ele feriu a terra with a disease that he described as blisters. com uma enfermidade que ele descreveu como bolhas. Boils that will come all over the earth, Bolhas que virão sobre toda a terra. boils, and those boils they burst, E estas bolhas, elas estouram. and they become blistering. E elas formam úlceras. They blister and become darkish upon bursting, Elas que estouram e então se tornam escuras. and massive, unbearable disease É uma enfermidade massiva, insuportável, that will strike the earth. que vai ferir a terra. But most importantly, now you begin to understand Mas o mais importante agora é que você começa a entender that they have a role, que eles têm um papel. and their role stretches out E este papel deles, esta missão, ela se estende beyond this dispensation. além desta dispensação. When now the church has been navigated, when they have navigated the church into the safety of heaven, Quando eles estão navegando a igreja para dentro da segurança do céu.
And then there is a theater, a war theater that developed here. E então há um teatro de guerra que começa a acontecer aqui. Then he's saying Então ele está dizendo, they have authority and power and capacity eles têm autoridade, poder e capacidade and mission e a missão to strike the earth de ferir a terra with plagues as often as they want. com pragas tantas vezes quantas eles quiserem. Why? Por quê? Because the inhabitants of the earth Porque os habitantes da terra begin to worship the beast. começam a adorar a besta. The whole earth goes into idol worship and satanic worship. A terra inteira entra em adoração de ídolos, em adoração satânica. And they refuse to repent. E eles se recusam a se arrepender. And they go all over the earth, E eles vão por toda a terra. telling the people and the inhabitants of the earth, Os profetas vão por toda a terra, dizendo ao povo e aos habitantes da terra: don't worship the beast. não adorem a besta. The Lord is God. Worship only the Lord. O Senhor é Deus, adora somente a Deus. So they become the only light Então eles se tornam a única luz within that darkness. dentro daquelas trevas. But in the process, Mas neste processo, the inhabitants of the earth os habitantes da terra do not listen. não ouvem. And then if you read very carefully, you see Então, se você ler muito cuidadosamente, você verá that they have a greater role, que eles têm um papel maior, that they come in later in this very mysterious mission of God, que eles vêm depois nesta missão muito misteriosa de Deus, still to purge the earth of devil worship. para purificar a terra da adoração demoníaca, To purge the earth para purificar a terra of idol worship. da adoração idólatra, adoração de ídolos, That the entire earth may worship only the Lord. para que toda a terra possa adorar somente o Senhor. Beloved people, Povo amado, and then at this hour, então nesta hora, he's using this prophecy and the fulfillment of this Zika virus. ele está usando esta profecia e o cumprimento do Zika vírus, Plague, esta praga, Ebola, and the one he gave recently. e Ebola e aquela outra que ele deu recentemente. And then now another one coming to hit the children. E agora está vindo uma outra para ferir e atingir as crianças. He's using this to, without a doubt, Ele está usando isto sem dúvida nenhuma, without ambiguity whatsoever, sem ambiguidade nenhuma, to clearly identify the two. para claramente identificar os dois And their mission, e a missão deles, and to ring and resonate a bell in the ears of the church, e para fazer soar um sino, um alarme aos ouvidos da igreja, and tell the church, look, the Lord, the God of heaven, e dizer para a igreja: olha, o Senhor, o Deus do céu, is now preparing his principles agora está preparando os seus principais that act. They are the main actors que agem. Eles são os atores principais in the dispensation beyond the rapture. na dispensação depois do arrebatamento. So prepare. If he's preparing for the dispensation after the church,
Então preparem-se, porque se Ele está preparando para a dispensação, has been taken away, depois que a igreja tiver sido levada embora, then that can only tell you the time is over. então isto só pode te dizer que o tempo acabou. The stairs have been lowered. Os degraus já foram baixados. Get ready. Fiquem prontos, aprontem-se. Prepare in righteousness. Preparem-se em justiça. Turn away from sin. Abandonem o pecado. Repent and receive Jesus. Arrependam-se e recebam Jesus. And go into the safety of eternity with God. E entrem para dentro da segurança da eternidade com Deus. The safety of heaven. A segurança do céu. Stay out of this. Fiquem fora disto. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare the way, beloved people. Prepare o caminho, povo amado. The Messiah is coming. I have seen the coming of the Messiah. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. And you know very well that in Lima, Peru, he identified the other one. Então vocês sabem muito bem que em Lima, Peru, ele identificou o outro. The true prophet. O outro daqueles dois profetas. It's a tremendous historic time in the history of the church. É um tempo tremendo e histórico na história da igreja. Toda. Muito obrigado. Toda Rabba. Muito obrigado. Baruch Hashem. Toda. Baruch Hashem. Obrigado. Aleluia, aleluia, amados. Que momento tremendo este! Nunca o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11 ficou tão claro. Bem-aventurados somos nós que estamos ouvindo e aprendendo diretamente das próprias testemunhas de Apocalipse 11. Quão maravilhoso, amados, quão glorioso, quão temível podermos contemplar toda a bondade de Deus e toda a severidade de Deus no ministério destes dois tremendos mensageiros do céu. Para os que obedecem a Deus, como é o caso do Quênia, bondade. Mas para os ímpios rebeldes, como é o caso dos Estados Unidos, da costa oeste, muita severidade. Mas ainda assim, severidade para arrependimento, enquanto ainda há tempo. Amados irmãos, ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Gloriosa missão. Sempre dois profetas, dois propósitos: salvar o justo e então executar o juízo de Deus sobre os ímpios. Aleluia! Que grande privilégio que o Pai nos concedeu de sermos ensinados do Senhor. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, agarremos a oportunidade de ouro que nos está sendo dada para que não percamos o tempo da nossa visitação, para que possamos subir os gloriosos degraus do céu e entrar na eternidade, na casa do nosso Pai. Aleluia! Amados irmãos, todos os que entenderam que o tempo acabou e que quiserem se arrepender, atravessar, corrigir os seus caminhos, restaurar a sua comunhão com o Senhor, por favor, repita esta oração
e diga: Precioso Jesus, eu ouvi a tua palavra e temi, e eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo da apostasia. Eu me arrependo do falso evangelho da prosperidade. Eu me arrependo de ter ouvido os falsos ensinos dos falsos mestres. Eu me arrependo de todo pecado sexual. Eu me arrependo de ter me apartado do caminho estreito, o caminho da santidade que leva para o céu. Precioso Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Senhor, eu te agradeço que o Senhor nos enviou Elias e Moisés para nos preparar para o reino de Deus. E eu reconheço que somente eles têm a tua instrução para esta hora. E eu escolho ouvir somente esta voz e obedecê-la. Eu escolho me arrepender, abandonar todo o pecado e abraçar a justiça e a santidade do Senhor. Porque eu confio que estes dois mensageiros são as duas testemunhas de Apocalipse 11. Que nesta dispensação da igreja, tu os enviaste à terra, agora, neste último tempo, para conduzir a igreja para dentro da segurança do céu, para dentro do glorioso e eterno reino de Deus. Precioso Senhor, obrigado por escrever o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Hoje eu nasci de novo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado por ouvir este programa. Shalom.